Bom dia, tudo bem? Hoje é 19 de outubro, sexta-feira, 10 horas da manhã. Está começando agora mais um Cresce Esclarece. E o nosso convidado de hoje dispensa apresentações, porque todo mundo que assiste a TV Cresce com certeza é fã do programa Questão de Direito. É o nosso querido professor Júlio César Sanches. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, prazer estar aqui novamente, ainda mais com você aqui, uma grande amiga. Prazer é nosso, né? Você já é nosso querido professor aqui da casa. E o tema de hoje é uso capião judicial e extrajudicial. Para quem não sabe, vai aprender, vai ter uma aula com o nosso professor hoje sobre isso, né? Vamos começar perguntando o que é o uso capião e quem que tem direito a utilizar desse recurso. Sônia, o uso capião é um instrumento que transforma a posse em domínio. Na verdade, nós só temos um domínio no Brasil, um registro, né, a matrícula, a propriedade, que é quando o seu nome está na certidão de propriedade. Quando o seu nome não está na certidão de propriedade, na matrícula ou transcrição, você tem qualquer outra coisa. E o que é qualquer outra coisa? A posse. Então, não tem meio termo, né? Ou você tem domínio, registro, propriedade, ou você tem posse. Quem não tem o domínio, não tem a propriedade, tem a posse. E a única forma de transformar essa posse que você tem em domínio é o uso capião. E essa posse, ela por exemplo, eu moro há muito tempo num imóvel, né? Esse imóvel, ele tem problema de documentação. Vamos pensar assim. Eu posso dizer que, por estar tanto tempo nesse imóvel, eu tenho a posse desse imóvel? É assim que funciona? Pode, Sônia. Hoje nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião. Temos as mais conhecidas, que é o uso capião extraordinário, o uso capião ordinário, tem o uso capião constitucional, que é 5 anos. A média de um uso capião, a posse, o lapso temporal, é de no mínimo 5 anos, pode chegar a 15. Quanto mais posse você tem, é melhor. Ajuda você a usufruir de um instrumento de uso capião específico que você consiga ter vantagem na hora da regularização. Ou seja, o uso capião extraordinário, que exige uma posse de 15 anos, que pode cair para 10 se tiver moradia habitual. Esse uso capião, se você pode usufruir dele, em virtude dessa posse, é muito mais fácil você conseguir êxito nessa ação. Mas para eu tenho que no mínimo ficar 5 anos, então? No mínimo 5 anos. Na verdade, esse uso capião de regularização é no mínimo 5 anos. Nós temos um uso capião, que é o uso capião de abandono de lar. Esse uso capião não é 5, é 2. Mas o objetivo dele é outro. Esse uso capião de abandono de lar é o uso capião para abandonar quem abandona a família. Né? Pode ser ele, pode ser ela. Abandonou a esposa ou o marido, no mínimo 2 anos, essa esposa ou marido que foi abandonado, que ficou dentro de casa, pode fazer uma ação de uso capião, chamada uso capião de meação ou de abandono de lar, e vai ficar com a parte dele ou dela, né? Vai transferir os 50% dele ou dela para a sua totalidade. Então, se abandona o lar por mais de 2 anos, não deu mais sinal de vida, sumiu, enfim. E aí, a pessoa que fica no lar, ela então fica como proprietária do imóvel sozinha, sozinha, mesmo que não tenha feito divórcio, tenha feito separação legal. Independentemente do divórcio. Olha que interessante. Tem alguns requisitos. Esses requisitos, na verdade, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, mas a jurisprudência já modificou isso na prática. Na leitura lá no artigo, no Código Civil, está lá 250 metros quadrados no máximo. Mas a jurisprudência já modificou isso, porque abandono é abandono, né? Sim. E outra regra importante, tem que ser meeiro. Então, o casal tem que ser sócio. Né? Cada um vai possuir 50% do imóvel. Tá. Se é só dele ou só dela, não caberia esse uso capião. Mas ele é bem interessante, porque o abandono tem que ser completo. E o que seria esse abandono completo, Sônia? Físico, financeiro e intelectual. Ou seja, aquele sujeito que vai abandonar a esposa ou a mulher que vai abandonar o marido, se sabe dessas regras, ele vai ficar mandando WhatsApp, mensagem no Facebook, para interromper justamente esse abandono completo. Então vai ficar mandando lá, bom dia, boa tarde, tomou seu café com leite hoje, tomou seu remédio para pressão hoje, só para evitar. Né? Quer dizer, qualquer tipo de contato, então já interrompe esse abandono. Mas olha que interessante, é uma novidade, né? É uma novidade, é um uso capião, considerado um uso capião, mas mais específico do direito de família. E aí, penso eu, você me corrija se eu estiver errada, o corretor, quando ele vai negociar esse imóvel, ele tem que estar muito atento a isso, né? Tem que estar. Tem que estar porque como é que funciona? Se houve esse abandono de lar, vamos supor, ele tem que ter algum documento para poder comprovar que ele pode vender esse imóvel? O interessante, Sônia, é realmente o corretor sempre se respaldar de uma certidão de propriedade. Ele só pode vender um imóvel realmente de alguém que seja o vendedor, o proprietário. Então, se existe um processo de uso capião em andamento, em trâmite de regularização,
é importante que ele esteja ciente e se achar esse comprador, é importante que isso esteja no contrato. Uma previsão contratual, uma cláusula contratual dizendo, informando que está comprando a posse, que é possível no Brasil. Nós temos um contrato que permite a compra e venda de posse, que é a cessão de direitos possessórios. Comprar uma posse é arriscado, não gera segurança jurídica. Mas muita gente compra, e isso acontece muito no Brasil. Nós temos cerca de 70% no Brasil hoje é posse, em virtude do direito registral ser tão oneroso, né? Nossa, é bastante, né? Bastante. É uma realidade do nosso país. O direito registral é muito oneroso. Hoje, para você fazer uma compra e venda de um imóvel, você tem que calcular, claro, deve depender de estado para estado, mas pelo menos 8%. É o que você vai gastar com a documentação imobiliária. Você tem que calcular o ITBI, os tributos, né? Tem que calcular também a escritura pública, que é feita por um tabelião, e tem que calcular o registro. Isso é muito caro, chega até 8%. Então você compra um imóvel que vale 300, 400 mil, você tem que ter guardadinho lá 8% para conseguir fazer a documentação. Isso se o imóvel estiver regular. Porque se tiver alguma falha de documentação, aí vai gastar mais, porque precisa de advogado, ou também outros registros, a falta de registro. Olha Fazer só. um histórico, um levantamento histórico, né? verdade, Da documentação, né? É. E para qualquer tipo de imóvel, eu posso requisitar um uso capião? Seja ele urbano, rural, público, particular, em área de preservação ambiental, como é que funciona isso? Pode sim. Nós temos o uso capião extraordinário, que ele é utilizado tanto para imóvel rural como imóvel urbano. Nós temos o próprio uso capião especial, né, que vem da Constituição Federal, que já tem uma nominação própria, que é o urbano e rural. E também temos o uso capião ordinário, que pode ser utilizado. Qualquer uso capião pode ser utilizado tanto na esfera urbana ou rural. Então, o imóvel, ele é objeto de regularização através do uso capião e não interessa a finalidade dele. Eu consigo utilizar o mesmo instrumento. Hoje nós temos uma grande vantagem, né? É algo novo no CPC, no Código de Processo Civil, que é o uso capião administrativo, também chamado de extrajudicial. Mas vou ser muito sincero, é uma opção que nós temos, é um procedimento novo, recente, porém ainda falta uma boa regulamentação. É um procedimento que ainda não caiu nas graças dos cartórios, né? Do brasileiro em si. Existe um risco de fazer esse uso capião, porque tem que ser um ato totalmente voluntário. E no Brasil, normalmente, quando existe uma regularização de posse, né, de posse para a propriedade, normalmente o herdeiro ou o próprio vendedor, quem tem a propriedade, não vai querer facilitar a regularização. Então, ainda é comum, sim, no Brasil, utilizar o judicial, o uso capião judicial. Eu oriento, muitas vezes, fugir do extrajudicial, salvo exceções, que é aquele caso que realmente se encaixa a situação no caso concreto. Precisa estar muito bem embasado, né, para não cair em nenhum Verdade. tipo de armadilha aí Verdade. da garantia. Bom, o Felipe Rodrigues, via Facebook, bom dia, Felipe, tudo bem? Ele diz o seguinte: vendi um imóvel, porém a pessoa não paga nem condomínio e nem IPTU. Venho pagando os IPTUs para não sujar o nome. Recebi essa semana um e-mail da construtora por falta de pagamento, ameaçando tomar o imóvel. Se eu pagar as dívidas, eu tenho como reaver o imóvel? Sônia, na verdade, essa questão de uso capião, ela é interessante porque ela é vinculada à posse. E a posse, ela é livre e desembaraçada. Por mais que tenha dívida de IPTU ou ITR, que é o tributo rural, o uso capião ele é possível mesmo em situações que estejam aí realmente em atraso, IPTU, tributos, é possível o uso capião. Então é uma confusão muito grande que muita gente faz, o leigo faz. Eu não pago IPTU, não posso ingressar com o uso capião. Não é verdade. Você pode fazer uma ação de uso capião mesmo sem pagar IPTU e sem pagar contas de consumo. Lógico, se eu pago essa conta de consumo ou esse IPTU, eu consigo provar com mais facilidade a posse. Nessa situação dele, é uma situação vinculada ao direito do consumidor, existe uma relação de consumo. Quando eu tenho uma construtora de um lado, existe um fornecedor de produtos e serviços. Aí o interessante é que seja feito um acordo com a construtora e também teria que analisar o caso concreto, a parte contratual, para ver o que realmente seria negativo ou positivo para ele. Ele vendeu o imóvel e aí ele está tendo que arcar com as dívidas que já não são mais dele, né? Ele poderia utilizar uma ação de obrigação de fazer contra a construtora para que a construtora reembolsasse esses valores pagos, né? Teria que ter uma ação também de rescisão de contrato para ele se livrar. Não sei se o interesse dele é ficar com o imóvel ou não, mas o que não pode é ele pagar IPTU, né, ou condomínio, qualquer outra despesa sem ter a posse do imóvel, né? Júlio, o que é escritura de posse? Nós temos a escritura pública. O Código Civil obriga todo mundo que for fazer uma transação acima de 30 salários mínimos é obrigado a fazer a transação imobiliária através de uma escritura pública. Se eu não faço a escritura pública, eu não consigo registrar. Quem faz a escritura pública no Brasil? É o tabelião de notas. O escrevente, que auxilia, lavra a escritura pública e eu consigo registrar.
sempre acima de 30 salários mínimos. Se o imóvel, a transação é abaixo disso, eu consigo registrar mesmo com contrato de gaveta. Falando em contrato de gaveta, o que é o contrato de gaveta? É o instrumento particular, que não é feito no cartório. A escritura pública é aquele instrumento feito no cartório. Qualquer instrumento que eu faça no cartório é escritura pública. Essa escritura pública, muitos cartórios, principalmente no estado de São Paulo, não fazem mais. Por quê? Porque existiam muitas fraudes em relação à escritura pública. Então, hoje, muitos cartórios mudaram a nomenclatura. Não chama mais escritura pública possessória ou de posse, mas chama escritura pública de direitos. O que quer dizer isso? É a mesma coisa, né? Acredito que a escritura de posse, ela é mais determinada, a gente sabe o que está comprando, o que está vendendo. Essa de direitos é muito aberto, é muito subjetivo, mas é uma alteração que ocorreu em virtude de diversas fraudes que nós tivemos no Brasil. Então, hoje o cartório está orientado, o tabelião está orientado a fazer escritura de direitos e não de posse. Quem faz escritura de posse hoje, né? Não é escritura, o contrato particular. O próprio vendedor e comprador, um advogado, um corretor bem instruído na parte contratual, ele faz esse instrumento particular de posse. A Débora Scalco, via YouTube, diz o seguinte: imóvel com matrícula única em condomínio rural. Desejo desmembrar para individualizar o registro. Costuma valer-se do uso capião. Isso procede? Interessante, a gente tem que separar. O uso capião é uma forma de regularizar o imóvel em si, para que ele tenha um registro. A matrícula de propriedade é o RG do imóvel. O imóvel tem que ter registro. No direito registral, nós temos algumas falhas sim, viu, Sônia? Não dá para falar que todo imóvel no Brasil tem registro. Você pega algumas regiões, litoral brasileiro, principalmente o litoral de São Paulo, tem muitos imóveis que não tem registro em lugar nenhum. Qual que é a saída? O uso capião para ter esse registro, né? Como se fosse criar um RG novo. Prefeitura, eu não posso misturar com a parte de regularização no cartório de imóveis. Quando eu penso em desmembrar, o ideal é que eu faça primeiro na prefeitura e depois, com essa documentação regular na prefeitura, eu vá no cartório de registro de imóveis e tente regularizar lá. É o correto, é o caminho correto para fazer a regularização, essa divisão, esse desmembramento, né, ou desdobro. E a Luciana Regina Vilas Boas, via YouTube, pergunta o seguinte: em um imóvel com mais de 15 anos de posse mansa e pacífica, foi deferida uma sentença de reintegração de posse da qual esse possuidor não foi citado. Nesse caso, ainda cabe o uso capião? O uso capião, a posse tem que ser mansa e pacífica. São 3 requisitos, Sônia. A posse tem que ser mansa e pacífica, tem que ter posse, nós falamos aqui que tem que ser de 5, 10 ou 15 anos, em regra, salvo exceção aquele uso capião de 2, mas é um uso capião de direito de família. E fora tudo isso tem que ter o animus domini, que é um termo em latim, mas eu facilito esse termo, porque senão a gente não vai, né, não é obrigado a guardar latim. O animus domini é a vontade de ser dono. Então, quando eu tenho o direito de fazer uso capião? Quando eu entro no imóvel com a vontade de ser dono. Pode ser um invasor, pode ser porque comprou a posse de alguém. Eu tenho que entrar no imóvel com a vontade de ser dono. Por isso a locação e o comodato atrapalha quem quer fazer uso capião. Porque se você entrou no imóvel e sabendo que você era inquilino, você não tinha vontade de ser dono. Se você entrou no imóvel sabendo que era um contrato de comodato, também você não tinha. Por isso, quando existe um contrato de comodato ou de locação, qual que é a orientação? Não mencionar ele no processo. Talvez omiti-lo, porque atrapalha e tira o animus domini. O animus domini é um requisito essencial para você conseguir êxito no uso capião. E você entra no imóvel com a vontade de ser dono. Não interessa como você entrou no imóvel, mas tem que ter a vontade de ser dono. Você estava mencionando que tem 2 tipos de uso capião, o judicial e o extrajudicial. Verdade, Sônia, é isso mesmo. Dá uma explicadinha pra gente melhor nisso. Olha que interessante. O uso capião, ele é o instrumento para regularizar a posse e transformar em domínio. Com o CPC novo, o novo Código de Processo Civil, foi regulamentado o uso capião administrativo ou extrajudicial. O que é o uso capião administrativo ou extrajudicial? Aquele feito em cartório. O procedimento é híbrido. Por que eu falo híbrido? Porque normalmente ele é feito diretamente no cartório de imóveis, mas a documentação, a escritura pública é feita pelo tabelião. Então eu utilizo o serviço dos 2 cartórios. Para fazer esse uso capião no cartório, tem que ser uma situação totalmente voluntária, o chamado ato voluntário. O que é isso? Não pode ter briga, não pode ter discussão, não pode ter litígio. Se tiver litígio, discussão menor, incapaz no meio, eu já não posso usufruir desse uso capião. E aí eu vou usufruir da segunda espécie, que é a mais antiga, que é o uso capião judicial, que aí eu vou utilizar o poder judiciário. Então esse uso capião, essa segunda opção que nós temos, muita gente fala que é mais um uso capião, mas na verdade não é só. Na verdade, quando eu falo de uso capião administrativo, é um procedimento. Quer ver ficar fácil e didático? O inventário. O inventário é inventário, mas eu posso fazer no cartório ou posso fazer na justiça. Divórcio. Divórcio, separação, né? Então tudo isso
eu escolho o procedimento. Então, o uso capião, hoje, eu posso escolher esse outro procedimento, mas eu vou ter que encontrar uma das espécies que existe, seja extraordinário, ordinário, seja urbano, constitucional, né? Então, na verdade, não é mais um uso capião, mais uma espécie, mas sim um procedimento. Nós só tínhamos o procedimento judicial, hoje nós temos um segundo procedimento, que é o procedimento administrativo. E ficou menos burocrático. Ficou, mas é um uso capião que, na prática, está sendo pouco utilizado. Acredito que possa ter uma mudança, mas vamos levar tempo para isso. Nesse momento, hoje, se você for verificar, cerca de 99% dos usos capiões são judiciais ainda, pela dificuldade de você fazer um ato totalmente voluntário. Eu acho que é aí que esbarra mesmo, Esbarra. É difícil, né? Porque é quase uma doação, né? É uma doação, é mais ou menos isso. Porque quando você vai procurar talvez o herdeiro, porque o vendedor, quem vendeu a posse para você já faleceu, algo nesse sentido, normalmente ele não vai assinar com facilidade uma escritura pública. Sim. Talvez ele até use isso, né, a favor de querer um valor, um dinheiro, querer um reembolso, né? Sim. E aí complica a situação, em vez de ajudar, complica. Por isso, ainda defendo muito o uso capião judicial. Acho que esse uso capião é uma opção que nós temos, mas é aquele mundo, né, ideal. E nem sempre é assim. Nem sempre a gente tem uma situação concreta do mundo ideal, né? É a mesma coisa que você fala num divórcio, né? É muito difícil você fazer no cartório, com todo mundo feliz e contente porque está se separando, É verdade. É complicado, sem menores, sem incapazes, é muito difícil, né? O José Geraldo, via YouTube, pergunta o seguinte: minha irmã mora em uma casa que estava abandonada e passou o IPTU para o nome dela. Ela pode ter algum problema futuramente? Não. Não, por quê? Porque, na verdade, o IPTU, hoje é como se fosse uma conta de consumo, né? Então, eu consigo fazer essa transmissão, essa transferência com facilidade. A prefeitura pede, normalmente, um comprovante de transmissão de propriedade, mas isso não vai impactar em nada. Não é porque ela tem o IPTU, no nome dela, surge o direito de ela fazer uso capião. O uso capião está muito vinculado à posse de fato. Se eu tenho conta de consumo de água, luz no meu nome, mas eu não tenho a posse, pelo menos nesse período de 5, 10 ou 15 anos, nada ajuda, né? Então eu preciso ter uma situação completa para fazer uso capião. E que tipo de documento é essencial para você requisitar o uso capião? Olha só, para ficar didático para o nosso telespectador entender, vamos dividir em documentos obrigatórios e facultativos. Tá. Quais são os documentos obrigatórios hoje para você fazer um uso capião? Nós temos a certidão de propriedade atualizada, isso eu preciso juntar tanto no procedimento judicial como administrativo. Preciso juntar também, né, os dados do autor da ação, do requerente, então cópia de RG e CPF, isso é comum a todos os processos, mas também existe a situação da planta e mineral descritivo. Apesar da gente ter alguns doutrinadores que entendem que não precisa, juiz nenhum vai dar uso capião à procedência da ação ou continuidade ao procedimento se ele não tem acesso ao imóvel, né? Ao mapa do imóvel. Então, a planta e o mineral descritivo, por mais que tenha discussões se é obrigatório ou não, fato que no caso concreto é obrigatório. Todo juiz de direito que trabalha com uso capião vai pedir a planta e mineral descritivo. Também é um documento obrigatório. Além disso, outro documento obrigatório, aí eu falo que é um conjunto, né? Certidões de distribuições cíveis e criminais, da esfera estadual e da esfera federal. E por que isso, senhor? Porque, na verdade, quando eu faço um uso capião, essas certidões vão provar que esse imóvel foi constituído, né, a posse dele, com a posse mansa e pacífica. Então, se eu faço um uso capião onde a certidão de distribuição civil é positiva, vai constar lá que existe uma ação de reintegração de posse. Ou seja, eu tive 10 anos de posse, mas não foi desembaraçada, não foi mansa e pacífica, porque sempre teve alguém querendo recuperar essa posse. Quando eu falo de posse mansa e pacífica, muita atenção, porque é no prazo do uso capião. Se foi antes ou foi depois, não interessa. Eu distribuí uma ação de uso capião, no dia seguinte fizeram uma reintegração de posse contra a minha pessoa. Pode ficar tranquilo, porque o que interessa no uso capião é no momento da posse, naquele período lápis temporal da posse. Se foi antes ou depois, isso não vai impactar na posse mansa e pacífica. Nós temos que lembrar que o uso capião é uma ação declaratória. Eu quero que a justiça declare algo que já exista. A posse existente, a posse de fato. E a Lilian Helena Souza, via YouTube, diz: para realizar um inventário extrajudicial em um único imóvel que só tem recibo de pagamento de compra, o caminho correto seria fazer primeiramente o uso capião extrajudicial? Ela tem um título de boa-fé. O que é o título de boa-fé? Muita gente acha que é só o contrato de gaveta. Não é. Título de boa-fé ajuda muito no uso capião. Não é obrigatório ter, mas quando tem ajuda bastante. Título de boa-fé pode ser um contratinho de gaveta, pode ser um formal de partilha, pode ser também uma carta de adjudicação, ou seja, qualquer documento escrito que prove a boa-fé de como eu adquiri a posse daquele imóvel.
muito cuidado mesmo, porque tem muita gente que acha, né, o leigo, e não só o leigo, mas tem muita gente do mundo jurídico que acha que tem que fazer o procedimento administrativo para depois fazer o judicial. Isso não existe, isso é mentira, isso é boato. Na verdade, são 2 procedimentos que eu vou escolher. Nós falamos agora do divórcio. Uhum. Se o divórcio é consensual, quem escolhe? As partes, As né? partes. As partes. Então, não é requisito, isso não existe. Fato é que hoje nós temos uma jurisdição defensiva, Sônia, não tem jeito, a gente tem que falar sobre ela. O que é a jurisdição defensiva? Muitos juízes, não todos, não vamos generalizar, eles querem escapar de processo, porque tem muito processo. Então tem muito juiz que solta um despacho, logo que você distribui uma ação de uso capião, falando, olha, tem certeza que você quer continuar com o uso capião judicial? Você não quer fazer o extrajudicial? E aí aquela pessoa que realmente não está acostumado com o âmbito, né, desses processos, vai falar assim, nossa, ele está querendo dizer que tem que fazer administrativo antes do judicial. Não é verdade. Na verdade, ele só está te lembrando, né? Vai que cola, né? Existe essa possibilidade. Vai que existe essa possibilidade, é um processo a menos para mim. Então, cuidado, não é requisito, isso não existe. Fato é que eu só faço o uso capião administrativo ou extrajudicial quando eu percebo que é uma situação praticamente do jeitinho que você falou, uma verdadeira doação. Um né? mundo perfeito, Um como mundo você perfeito, disse, né? O mundo ideal. Se não é o mundo ideal, não é o mundo perfeito, é sempre o judicial. E não tem esse requisito, não. Isso é boato jurídico. Ok. E quanto tempo leva, em média, para se regularizar um imóvel através desse recurso, do uso capião? Nós temos uma mudança, o uso capião já foi muito demorado. Normalmente as ações de uso capião no passado duravam 10 anos, 15 anos. Nossa. Um absurdo, né? Mas hoje melhorou bastante. Continua sendo uma ação demorada, morosa, em virtude de vários passos, várias fases que essa ação exige. Mas hoje nós temos ações de uso capião com julgados de 3 anos, 3, 2 anos. A média no Brasil é de 3 a 5 anos. Eu falo a média porque pode ser mais, pode ser menos, mas é a média, de 3 a 5 anos. O uso capião é uma ação diferente até para o juiz. Ele exerce uma função de fiscalização. O juiz fiscaliza a posse. O uso capião sempre vai ter perícia, que é o que atrasa muito o processo. E muita gente, Sônia, não tem condições de pagar o perito. E aí pede o parcelamento. Nós podemos parcelar o pagamento do perito, mas o perito ele só presta o serviço a hora que recebeu tudo. Então, quanto mais você parcela com o perito, mais atrasa o uso capião. E é muito caro esse trabalho, Júlio? Uma perícia, hoje a topografia, em média, um imóvel pequeno, urbano, a gente não está nem falando de imóvel rural, em média é R$5.000. 5 mil. R$5.000. Para quem está com problema já talvez não tenha caixa, e uma né? série de despesas também difícil. que vai ter que arcar, né? E aí vai pedir o parcelamento, normalmente o perito parcela em 10, 12 vezes, mas diferente de outro profissional, o perito o que ele vai fazer? Ele vai falar, tudo bem, aceito, mas só faço o serviço, só executo a hora que eu receber tudo. E aí acaba atrasando o processo também. Mais um ano pela frente. Mais um ano pela frente. Ou seja, ajuda financeiramente, mas atrapalha processualmente, né? É complicado. E, aliás, a justiça no Brasil, em geral, ela é morosa Ela mesmo, é morosa. né? Ela é morosa, não é exemplo. Tanto é que foi feita uma pesquisa, infelizmente nós ganhamos aí com a justiça mais mais morosa do mundo, né? Ainda é. É triste, mas é a realidade. Por conta disso, até que até a justiça mesmo tem incentivado a mediação, conciliação, as conciliações, verdade. né? E é sempre melhor conciliar, porque dependendo da justiça, vai ter que ter paciência, né? Infelizmente, é a realidade do E eu falo do que o nosso uso país, capião, né? quanto mais você tem essa ansiedade, que é normal, a gente é ser humano, mais atrapalha. Parece que mais enrosca a ação ainda. Demora mais, Demora mais. né? Júlio, em quais casos a gente não pode requerer o uso capião? Olha só, quais situações que eu não posso solicitar de forma administrativa ou judicial uso capião? Na verdade, quando ocorre uma locação, né, muita gente fala, eu sou inquilino, o locador sumiu. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um uso capião. Não faz, vai perder, né? Porque a locação, ela tira um requisito, que é o ônibus domini, que é a vontade de ser dono, a vontade inicial. Como é que eu comprovo essa vontade de ser dono? Ela é muito subjetiva, Pra justiça, né? Mas uma forma mais fácil de provar é um contratinho de gaveta. Se eu te vendi a posse, eu falei, Sônia, eu estou te vendendo um imóvel que vale 400 mil, mas eu vou te vender por 200. Sabe por quê? Porque eu preciso regularizar esse imóvel, eu não tenho dinheiro. Eu vou vender o que eu tenho é a posse. Quando eu faço um contratinho bem feito de gaveta, para você que entrou no imóvel, você tem a prova que você já entrou com a vontade de ser dono. Então, normalmente, o ônibus domini é provado com contrato de gaveta. É a melhor forma de você provar a intenção de ser dono, a intenção inicial. E no caso de uma invasão, por exemplo? O uso capião, eu falo que ele ajuda você a regularizar o imóvel, mas também ele te ajuda a proteger sua posse. Quando você distribui uma ação de uso capião, nós temos até uma súmula que trata desse assunto, está pacificado.
O uso capião poderá ser utilizado em matéria de defesa. Então, se você comprou a posse de um imóvel e esse imóvel foi invadido, você não tem registro, você não tem domínio, mas em virtude da jurisprudência, essa súmula inclusive, você pode fazer o quê? Se defender. E se você tem a posse, você pode usufruir das ações possessórias, que é a reintegração, manutenção e interdito proibitório. Ou seja, o uso capião ajuda você a regularizar, ajuda a ser matéria de defesa numa ação possessória para você se defender, defender a posse, né? E no caso contrário, e essa pessoa que invadiu? Também, ela vai ter mais dificuldade de fazer uso capião se a pessoa já tem uso capião em andamento, ajuda muito. Uhum. Essa pessoa que invadiu, olha que interessante, segundo a jurisprudência brasileira, ela, se ninguém reclamar da posse, ela consegue regularizar, mesmo que ela invadiu o imóvel através do uso capião, esse imóvel será dela. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado em abandonar imóveis, Sim. né? E ela teria, que documento, num caso, numa situação como essa, que documento que ela teria que apresentar, ou o que ela teria que apresentar para requerer a posse? O invasor, a primeira coisa que ele faz, quando ele tem esse conhecimento, ele passa água, energia, né, as contas de consumo por nome dele. Isso prova a posse. E testemunhas também. Eu chego no vizinho e falo, ó, você assina uma declaração? Eu tenho 5 anos de posse, você já viu, você já percebeu. E isso ele consegue provar a posse, e se ninguém reclamar através de uma ação possessória, ele vai conseguir usufruir sim de uma ação de uso capião para regularizar. E é muito comum no Brasil. Falar em invasão é algo constante no Brasil. É complicado, né? É complicado. Porque É complicado. se, às vezes o dono do imóvel simplesmente esqueceu o imóvel ali, vamos dizer, né? Esqueceu entre Por aspas. isso, Sônia, acho que a orientação sempre não deixar o imóvel abandonado. Sim. Ou aluga, não quero alugar porque eu não preciso do aluguel, alguma coisa assim. Empresta então, porque a locação e o comodato inibe o ônus da posse. Porque, infelizmente, nós temos muitos imóveis invadidos no Brasil. Ah, com certeza, né? E em caso de posse onde não tem escritura, o corretor pode realizar a venda? Sônia, o ideal é que o corretor faça as transações imobiliárias de forma mais segura possível. O ideal é que ele trabalhe com imóveis regulares. Se o corretor for fazer uma transação onde o imóvel seja irregular, o que é importante ele fazer para se resguardar? É que isso seja previsto em contrato, né? Então tem que ter uma cláusula, tem que ser mencionado que o comprador está comprando um imóvel irregular, que em virtude disso está pagando um valor abaixo do mercado, que a regularização será de sua responsabilidade. O que não pode, o que eu vejo, que não pode é enganar, omitir essa informação. Então, Tem que deixar claro, tem que deixar né? claro, demonstrar boa fé. O ideal é que o corretor trabalhe com imóveis regulares, mas se for trabalhar com imóvel regular, que ele faça um bom contrato, um contrato muito bem feito, que mencione isso, e inclusive juntar até uma declaração de ciência do comprador e do vendedor para evitar qualquer confusão. Para se resguardar também, E evitar né? danos morais, ação de perda de uma chance, ou também uma representação no Cresce, né? Nossa, com certeza. E se o cliente comprar um imóvel, depois descobrir que aquela propriedade tem outro dono, quais as implicações? Nós temos no Código Civil, nós temos os chamados vícios do negócio. Quais são os vícios do negócio? Nós temos 2 figuras aí importantes, 2 institutos. O primeiro seria o vício redibitório, que aí é um problema estrutural. Você compra uma casa e essa casa, depois de 3 meses, começa a trincar, começa a cair, começa a chover dentro, né? Nossa. Você tem o direito de cancelar o negócio, rescindir o contrato, pedir a devolução dos valores pagos. Mas o segundo requisito dos vícios do negócio seria a evicção. Se você compra um imóvel e esse imóvel é objeto de litígio, alguma ação em andamento, também já é um motivo forte para você pedir a rescisão do contrato e a devolução do dinheiro corrigido. E também poderá pedir perdas e danos aí, que é o dano moral. Então, pelo menos nesse ponto... Dá para tentar fugir e escapar. Com certeza, né? Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Deixar aqui o espaço para o Júlio dar suas considerações finais. Quero agradecer a Sônia, né, essa jornalista fantástica, a TV Cresce, e quero convidar, Sônia, todo mundo para assistir o Questão de Direito. Toda quarta-feira, né, às 10h30, é uma aula de Direito. Você que não conhece, venha conhecer o programa, como que funciona. É isso aí, gente. Foi um prazer recebê-lo aqui. E semana que vem estamos juntos novamente. Um bom final de semana e até sexta-feira que vem.